Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Neste 5º episódio, o tema é Lidando com Desculpas. Pensando nesse episódio, eu recordei da visão que eu tinha sobre os crentes antes de me decidir por Jesus. Eu tinha uma percepção errônea sobre o cristianismo e muitos descrentes constroem ideias e estereótipos sobre os seguidores de Jesus que não condizem com a verdadeira vida em Cristo. E muitos também têm uma imagem inadequada sobre Deus, porque aprenderam ideias erradas, de maneira formal ou informal. Portanto, vivamos o Evangelho intensamente, para que a vida de Deus possa fluir através da nossa vida. E assim, os nossos conhecidos perceberão o quanto é empolgante andar, caminhar com Jesus. Aproveite cada oportunidade para compartilhar o Evangelho. Muitos se surpreenderão ao descobrir que a revelação de Deus sobre si mesmo é muito diferente das percepções incorretas que as pessoas têm sobre o Senhor Jesus. O texto bíblico de hoje se encontra em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Note que o objetivo não é apenas falar às pessoas sobre Cristo. Esse é apenas o processo que usamos para alcançar o objetivo, que é conduzir pessoas a Cristo. Esse texto da grande comissão é muito claro, quando diz: portanto, vão e façam discípulos. O processo de comunicar a mensagem é importante, mas o produto final que Jesus enfatiza é formação de novos cristãos em processo de crescimento. O nosso propósito nesta série é ajudá-lo a vivenciar a missão de fazer discípulos e conduzi-los a amar, acolher e servir. Hoje darei algumas dicas de como cumprir este objetivo final. Algumas ideias práticas de como podemos ser mais eficazes em ajudar amigos a entregarem os seus caminhos ao Senhor e nele confiar. Quero salientar que os seus amigos confiam em você. Não espere estar completamente capacitado para começar essa empolgante aventura de conduzir um conhecido a um relacionamento pessoal com Cristo. A partir do tema Lidando com Desculpas, vejamos um exemplo de como fazer isso acontecer. Suponhamos que você tenha um vizinho ou um colega de trabalho que já ouviu o Evangelho algumas vezes, mas não quer assumir um compromisso com Cristo. Então, o que fazer? Seja objetivo e pergunte se ele está preocupado em ter que abandonar algo ou se teme que Deus peça que ele renuncie a alguma coisa para poder ser um seguidor de Jesus Cristo. Se a resposta for positiva, ajude seu amigo a fazer uma análise do custo-benefício. Por exemplo, se ele admitir que gosta de passar os fins de semana consumindo álcool e não quer abrir mão disso para seguir o Senhor, faça uma análise com a cooperação dele. Pode pôr a questão na balança e ajudá-lo a fazer uma análise honesta daquilo que ele irá ganhar e perder ao permanecer com seu costume. Proponha para o seu amigo o seguinte: vamos fazer uma lista de todas as coisas que ficar embriagado faz por você. Você fala e eu escrevo. Então, imaginemos que ele dirá: o gosto é bom, é divertido e, aliás, todos os meus amigos bebem. Você diz: ótimo. O que mais? Há um silêncio
Algo mais? Você pergunta mais uma vez. E ele provavelmente está pensando: isso me ajuda a relaxar. Você prossegue, dizendo: tudo bem, se você lembrar de mais algum benefício, pode falar que eu escrevo aqui na lista. Agora vamos olhar para o lado negativo. Você não se importa, você diz, se eu ajudá-lo a pensar em algumas coisas. Em pouco tempo, você terá uma longa lista de itens como: acabo fazendo e falando coisas das quais eu me arrependo. Minhas ressacas são dolorosas. Gasto muito dinheiro, sem falar no tempo e na energia. Estou arriscando desenvolver uma doença de fígado no futuro, ou no mínimo aquela barriga que a cerveja produz. A grande probabilidade de desenvolver o alcoolismo prejudica a minha capacidade de dirigir, colocando em risco não só a minha vida, mas também a vida de outras pessoas. Esse tipo de avaliação tem ainda mais valor quando você mostra para o seu amigo quanto ele é importante para Deus. Explique que o maravilhoso e glorioso Deus se importa tanto com ele, que está tentando impedir que ele tenha todos esses problemas. E que seguir a Jesus levar-lhe-á a experimentar o perdão de todos os pecados cometidos, a usufruir a paz que excede todo entendimento e a desfrutar da presença do Espírito Santo, que é o penhor da eterna salvação. Ao acrescentar uma lista de custos e benefícios de curto e longo prazo à análise já feita, simplesmente não haverá contestação. Essa abordagem pode ser útil se aplicada a qualquer área da qual a pessoa não queira abrir mão. O álcool foi apenas um exemplo. É importante deixar claro que eu não estou afirmando que a pessoa, após ver essa simples análise, tomará uma decisão baseada em meros dados, mas pode ser uma forma eficaz de lhe abrir os olhos, levando-o a refletir e, com o tempo, ser conduzido pelo Espírito Santo para mais perto de Cristo. Agora, se ele já se decide por Cristo, faça uma breve oração, peça para ele escutar e, se concordar com a sua oração, ele deve repeti-la. Nela, ele reconhece que tem pecados, pede perdão a Deus por meio de Jesus Cristo e se compromete com o Evangelho do Senhor. Após a oração, algumas pessoas não se sentirão fortemente tocadas pelas emoções que talvez você espere. Tudo bem, o que importa é que tenham sido sinceras em sua decisão e oração. Os sentimentos virão depois, com mais ênfase em alguns do que em outros. Agora é importante você confirmar o compromisso que a pessoa fez com Cristo. É fundamental reiterar a importância do que ele fez, parabenizando-o pela maior e a mais sábia decisão que ele tomou, a qual lhe trará eterna salvação, pela qual ele agradecerá para sempre ao Senhor Deus, durante toda a eternidade. O texto bíblico a ser memorizado nesta semana é Mateus 28, 19 e 20. Agora, não esqueça que o novo convertido não sobrevive sozinho. Sabemos que ele é um recém-nascido espiritual. Precisamos garantir que ele receba a nutrição espiritual apropriada. E há duas boas maneiras de fazer isso. A primeira é a paternidade natural e a segunda é a adoção. A paternidade natural significa que você, a pessoa que o conduziu à fé, assumirá a responsabilidade de se encontrar com ele regularmente para discipulá-lo e encorajá-lo. A vantagem é que já existe um elo de confiança entre vocês. Muitas vezes, porém, diferenças de idade,
personalidade, gênero ou localização geográfica impedem que você dê continuidade ao discipulado. Neste caso, você deve promover a adoção espiritual. Isso não significa abandonar os novos convertidos na porta de uma igreja. Em vez disso, você deve procurar com cautela e em oração um pai adotivo em quem seu amigo tenha certa afinidade. Um cristão maduro, disposto a dedicar a energia e o tempo necessários para ajudá-lo a crescer no relacionamento com Cristo. Concluo afirmando que o evangelismo retira a pessoa do mundo e o discipulado retira o mundo da pessoa. Até o próximo episódio, querendo Deus.